para o seminário que é realizado pelo SIAC, Sistema Integrado de Apoio Institucional. Meu tema é captação de recursos através de incentivos e renúncias fiscais, que vai ser ministrado pelo senhor Takashi Yamauchi. O terceiro setor agrega organizações para proferir essa importante palestra e que Deus o ilumine na sua apresentação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, pedir desculpas porque, como a minha cara, não só a minha cara japonesa, mas a minha nacionalidade também é japonesa. Então, em relação ao verbo de português, está desconsiderado. Bom, qual é o objetivo dessa atividade hoje aqui? Né? Nós estamos aqui atendendo o VEDI, uma agência de desenvolvimento constituída aqui em Aracaju, e o objetivo é mostrar como que existem formas hoje, que tipo de legislação que existe disponível, né, destinados para desenvolver atividades sociais e ambientais, e a legislação brasileira permite que hoje os prefeitos, as instituições não estejam indo atrás. E esse quadro é geral, não é só com vocês não, isso é a nível nacional está acontecendo isso. Isso porque grande parte do pessoal não tem conhecimento do tema chamado terceiro setor. Isso é, se você pegar curso de graduação de Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, essa matéria do terceiro setor muitas vezes não é contemplada na grade curricular das faculdades. E aí começa o primeiro erro. Segundo grande erro, quando nós conversamos em assistência social, todo mundo tem na cabeça, em primeiro lugar, que é para ajudar os coitados, os pobres, os velhinhos, as criancinhas, ao mesmo tempo, né? Tudo isso. Só que isso é a legislação da LOAS para efeito de certificação. A assistência social está na Constituição Federal, no artigo 6, que define o que é o direito social do cidadão brasileiro. Acesso à habitação, saúde, moradia, transporte, segurança, lazer. Então, estas atividades que vêm a assistir é assistência social. Então, essa é a primeira coisa que tem que entender. Todo mundo acha que a assistência social é só para ajudar pessoas de baixa renda, essas coisas. Não. Isso é o que preconiza LOAS para efeito de certificação. É só isso. Uma outra grande dúvida é: a associação pode vender o produto emitindo nota fiscal? Pode prestar serviço? Sim, deve. A lei permite que uma associação tenha CNPJ, tenha sua associação estadual e pode comercializar produtos, desde que o produto que ela comercializar, o resultado dela vá em benefício da atividade fim dela. Isso em primeiro lugar. Posso também prestar serviços, posso ter nota fiscal, via prefeitura não tem um alvará, eu posso escrever qual atividade e fazer esse tipo de prestação de serviço. E o dinheiro que ela gerar, eu posso aplicar na atividade fim. Isso é, uma associação, uma fundação, eu posso ter uma atividade fim e posso ter atividades meios para poder ter remuneração, para desenvolver a atividade fim. Isso muita gente não tem conhecimento. Por outro lado, o que acontece? O governo federal, ao longo do tempo, fez uma série de legislações no sentido de ajudar com que a comunidade organizada, que esteja legalizada, possa ter acesso aos recursos da iniciativa privada e fazer serviços públicos. E o pessoal não tem conhecimento sobre isso. Hoje, grande parte das empresas hoje estão tendo alto custo financeiro, tributária e custo operacional administrativo caro por não conhecer os mecanismos desse setor. Então, com isso, na verdade, quando alguém reclama, algum empresário do Brasil reclama que o custo do Brasil é caro, nós falamos não. O custo do Brasil não é caro. O que
que é caro é a falta de conhecimento, a ignorância sobre as ferramentas disponibilizadas por organizações que permite com que você tenha essa redução de custos. Esse é o primeiro. Tá? Além dessa situação, pouca gente tem conhecimento, não sei se aqui tem contadores, deve ter algum contador aqui no meio, né? Em 2004, uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade definiu que a partir do dia 1º de janeiro de 2006, todos os portadores de CNPJ no Brasil, não importa se é empresa pequena, grande, média, ou governo, autarquia, o que for, né? Inclusive associações e fundações, tem que fazer o balanço social e ambiental. Tá? E criou uma resolução chamada 1003 de 2004 e marcou a data do dia 1º de janeiro de 2006 como início desse processo. O balanço social e ambiental não é motivo de penalização ou de multa, mas as pessoas que não o fizerem não vai poder fornecer para outras empresas e assim por diante. Essa nova responsabilidade social e ambiental que o Conselho Federal de Contabilidade fez também foi feita pela norma brasileira chamada técnica chamada ABNT, criou uma resolução chamada 16.001, Norma Brasileira de Responsabilidade Social, e tem 16.002, que é a norma da equipe de auditoria para fazer essa certificação. E a 16.003, que está saindo agora, é a norma brasileira de certificação. Simultaneamente, está sendo feita agora uma norma internacional chamada ISO, que é denominada ISO 26000, que é o ISO de responsabilidade social. Assim como quem trabalha em empresa sabe que existe a ISO 9000 de qualidade, 14.000 de ambiental, e agora vai sair a 26.000 social. Então, muitas instituições, muitas empresas, muitas organizações não sabem que existe esse cenário, não só brasileiro, como mundial. Em função desse cenário, o governo brasileiro, ao longo do tempo, fez legislações de tal forma que empresas podem fazer parceria com as instituições e, com isso, também pode fazer com que haja um programa de responsabilidade social para os municípios. Eles não têm, os municípios também não têm acompanhado. Hoje, por exemplo, você sabe que, né, com a situação econômica, muitos municípios tiveram suas quedas nas arrecadações. Então, a questão do ICMS, o repasse do fundo de participação do município, houve uma queda. Alguns municípios foi tão violento que chegou a ser quase 30% do valor do orçamento. E essa situação vai continuar ainda. Mas, frente a essa necessidade, o governo criou outros mecanismos de tal maneira que a iniciativa privada pode complementar para vocês, para a comunidade, de tal forma que o governo abriu a mão de, em vez de ela receber o imposto e depois repassá-lo, permitiu que as empresas o fizessem dessa forma. Por que motivo? De cada R$10 que o governo recebe, ele volta para o município apenas algo em torno de R$1,80, no máximo 2. Isso é, R$10 de imposto que você pagou, só volta esse dinheiro no município. Então, o governo diz o seguinte, que até 3,5% dos lucros brutos do operacional das empresas, né, podem ficar diretamente na